Eu tenho 70 anos de idade, trabalhei 33 anos como ferroviário. A minha categoria iniciava como telegrafista, por volta de 5 anos, e depois no serviço de estação, vendas de bilhete, trabalhava com a circulação de trens e também atendia ao público no setor de despachos, de vagões, etc. A estação de Bebedouro foi uma estação que deu um movimento grandioso na época. E eu me sentia contente de estar nessa época entre meus colegas, dando toda assistência às pessoas que vinham pedir alguma coisa nas estações. E demais, o momento é só assim para... Meu nome é Geraldo Pereira da Silva, trabalhei na Estrada de Ferro 30 anos, me aposentei, entrei em 56, num armazém, naquela época falava-se armazém e não supermercado, era trem ambulante e tinha tudo no trem, não faltava nada de mercadoria, era secos e molhado na época. E cada um tinha a sua função. De início, a gente quando iniciava, o trabalho falava-se servente, que era uma pessoa que repunha as mercadorias nas prateleiras. Depois, fui transferido para caixeiro, aí o caixeiro já trabalha com... O trabalho já é diferente, já com a convivência com o pessoal. E o nosso trabalho era em média 8 horas por dia. Mas quando eu entrei, era muito trabalho, então a gente trabalhava à noite também. Até a hora que o gerente determinava. Porque a nossa hierarquia era gerente, subgerente e depois encarregado, né? E a gente tinha que fazer tudo certinho e era um trabalho muito corrido. Tinha balcão para atender o pessoal, tinha um vagão que tinha um balcão para atender o pessoal. E tinha o reservatório que nós falávamos era um vagão que tinha fogão a lenha e tinha as mesas, cadeiras, tudo certinho para a gente almoçar. E tinha um vagão que era só dormitório, tinha as camas, tudo certinho. Mesmo que precisasse sair para viagem, ficava todo mundo acomodado. Hoje, na época, a gente reclamava, porque quando a gente inicia numa firma, a gente não vê as vantagens que ela tem, né? Hoje é que a gente reconhece que a gente era muito bem cuidado. Se comia-se à vontade e tinha uma vida farturada. E a gente tinha liberdade. À noite a gente ficava no refeitório jogando baralho. Entende? A turma se davam bem. E não tinha aqueles... Quem gostava de pescar podia ir pescar à noite, né? Se a gente resolvesse sair, a gente saía, ia passear, voltava. O dormitório tinha banheiro, tinha tudo. Então a gente tinha uma vida confortável. Só que os vagões na cidade, eles eram instalados perto do banheiro da estação da estação ferroviária, né? Ele acomodava perto do banheiro e a gente vivia uma vida maravilhosa na época. Hoje eu reconheço que era uma vida maravilhosa, né? Graças a Deus. Depois terminaram os vagões, a gente foi transferido aqui para Bebedouro, na sede aqui,
que antes era armazém, depois reformaram ele e fizeram supermercado. E eu, graças a Deus, eu encerrei como a segunda pessoa, porque na época era gerente, como já não podia mais promover, mas eu me senti orgulhoso, porque eu era a segunda pessoa que procurava resolver tudo e tinha facilidade para fazer tudo que era necessário. E aposentei em 81. Trabalhei de garçom uns 35 anos mais ou menos, agora parei. Agora frequento o Clube da Terceira Idade. Aconselho para quem tiver idade que vá para o Clube da Terceira Idade, porque lá aumenta os anos de vida. Nós fizemos uma campanha para ver se a gente consegue pelo menos mais 50 anos, que a vida está maravilhosa, graças a Deus. Meu nome é Justino Teixeira do Prado, sou ferroviário aposentado, já tenho 73 anos de idade, trabalhei 30 anos na ferrovia e o meu último cargo foi chefe de estação, nesta estação que nós estamos hoje fazendo esta gravação. Minha vida começou já de nascença na vida ferroviária, porque meu pai também era ferroviário. E ele tinha o cargo de feitor linha e só vivia morando em casas de turma de conserva, que era à margem da linha, não morava em cidade. Eu vim para a cidade, eu já tinha meus 15 anos, foi quando eu comecei a ter um movimento com a cidade e tive a oportunidade também de exercer o cargo de ferroviário. Em 1955 foi o meu primeiro serviço na ferrovia. Infelizmente, em 1957, a ferrovia estava demitindo os funcionários por falta de serviço, e a gente ainda ficou uma temporada fora. Depois, em 1962, a gente voltou e até 1988 eu continuei a carreira de ferroviária, onde aposentei, e hoje estou seguindo aqui a minha vida de aposentado já com 20 anos. O meu nome é Désio Leone, entrei na estrada de ferro em dia 4 de outubro de 1950, trabalhando de servente de pedreiro. Depois de 5 anos fui promovido a pedreiro. Até depois de pouco tempo que eu já era promovido a pedreiro, comecei a fazer umas tabuletas de estação aqui para São Paulo, Goiás, que era de madeira, e nós fizemos depois em alvenaria de concreto, com ferragem, depois que eu passei a pedreiro. E, inclusive, naquela época que eu acabei de fazer essas tabuletas, um engenheiro olhou aqui na frente da nossa estação aqui, um CP antigo que tinha ali, que não agradou ele. Ele falou, mas que CP esquisito, um C encaixado no P lá em cima e uma pernona do P lá embaixo. Eu quero igual do trem de luxo, fazer um CP assim, duas letras encaixadas uma na outra, mas bem encorpada assim, que nem o do trem de luxo. Quem que eu podia pegar de pedreiro para me fazer esse letreiro, que riscar, cortar essa letra em alto relevo, de 1 centímetro? Eu falei, doutor, eu fiz muita tabuleta de estação. Se eles me emprestar a estampa lá, eu faço. Aí montei um andaime aqui na frente ali, que tem ainda acho que tem uma marquezinha ali. Montei um andaime em cima e uma escada ali, arranquei aquele CP antigo e coloquei a minha lembrancinha ali. Até há pouco tempo tiraram uma foto e me deram daquilo ali. Então, nessa época aí, o engenheiro me elogiou, falou, ó, tá de lá daquele escador olhando, ficou joia. Depois pintaram com a tinta preta, tá aí até hoje. Falei, não vai cair jamais. Eu tinha 5 anos de estrada, já faz anos que está feito esse CP aí. E trabalhei 30 anos na estrada e aposentei em Araraquara. Fui chefe de pedreiro lá também, 3 anos. Que aqui fiquei muito tempo de encarregado, tinha exame prestado até que abriu uma vaga, ela me mandaram para lá. E a respeito deste relógio, ele está aqui, né? É este. Então aqui vinha um relógio tão assim, de um horário oficial, assim, que o povão da cidade, e a gente não que era empregado, opa, deixa eu acertar meu relógio lá na estação. Esse relógio aqui é famoso, coisa linda. É uma lembrança também que a gente, olhei agora, ele não vi lá, mas ele está aqui dentro, na frente dele. Nunca estive perto dele que nem agora, viu? Muito bem, viu?
Estou contente de vocês chamar a gente para entrevistar a gente aqui. Fiquei contente. E uma outra história que eu posso contar para vocês da ferrovia aqui, só que foi em Rio Preto. Nós íamos de vez em quando também ajudar nas outras turmas de pedreiro, quando o serviço era grande. Eu reunia as turmas de lá e as nossas. Então nós fomos em Rio Preto Paulista, perto de encostar, agora é tudo Rio Preto lá. E ali aconteceu deu uma chuva, um toró mesmo, assim, uma tromba d'água. Aquilo veio água lá da cidade, ali perto da CEAGESP, pertinho do depósito de máquina. E levou, as primeiras linhas aguentou, a chuva passou por cima, a enxurrada, né? E aqui embaixo, o último, que era a reta, foi descarçando, assim, levando pedra com tudo, foi, né, descarçando tudo, formando uma erosão. Que a linha ficou uns 15 metros sem nada, até o bueiro que tinha embaixo, que era de 1 metro, os tubos, descanhotou tudo, desmanchou tudo e levou mais de 100 metros para baixo. Depois nós fomos lá com o trator e passava um cabo de aço de dentro para trazer, da prefeitura. Então, ali aconteceu uma coisa mais bonita que eu já vi e de gente humana, viu? Teve um empregado naquela época que a estrada tinha mandado uma porção de gente dispensado. E o homem lá ficou estado, venceu o dia dele aquele dia, de aviso prévio dele lá, para ele não ser mais empregado. E ele ia indo para casa, e quando ele chegou ali, que ele viu aquele buraco, e vinha vindo o trem lá de Santa Fé do Sul, de passageiro, ele falou, nossa, a máquina não vai entrar nesse buraco de 15 metros de largura aí, e uns 8 de fundura, descarçou até lá embaixo. Aí a chuva parou, calmou, então nós fomos acudir aquilo lá, fazer um bueiro lá com urgência. Aí esse empregado que tinha sido dispensado, quando ele chegou ali, falou, ah, meu Deus, vai morrer muita gente aí. Não é porque eu estou dispensado que eu vou querer que a ferrovia enterra aí a máquina aí, os vagões um por cima do outro, e matar todos esses passageiros que vinham, os trem vinham assim, vinha gente em pé nas plataformas. Aí ele voltou lá no depósito, falou, gente, avisa a estação para parar o trem aqui, perto do depósito, não deixar avançar, põe bandeira, qualquer coisa. O que houve? Está um buraco ali de uns 8 metros de fundura, por uns 15 de largura, está aqui, uma escada deitada a linha. E não tem nem o bueiro embaixo, levou tudo lá para baixo. O quê? Aconteceu isso? Foram correndo ver lá, já telefonaram a estação, já providenciaram lá, avisaram lá o trem que vinha vindo, para eles parar por lá, e o povo descer ali, bardear, que vinha uma outra máquina com os carros, buscar eles ali, para levar lá para frente. Que ali ficou sem passagem. Mas tinha os desvios. Aí então falou, não, então depois manobra aí, põe no desvio. E travessa no desvio, que a linha não estava com perigo. Mas a reta ficou assim, danificada. Aí o que fizeram? Quando foram saber, quem que avisou? Foi aquele empregado que foi dispensado. Aí que eu vi, falei, tem gente humana em cima dessa terra. Qual foi você que avisou? Foi, olha, você amanhã cedo vai lá assim no ponto, você é empregado novamente da estrada. Agora você não vai ser mais mandado embora, você vai ser muito elogiado, porque você salvou de morrer muita gente. Eu sempre lembro disso aí. E nós construímos o bueiro depois lá e tudo, mas todo mundo contava essa história. Falou, olha, que beleza. O chefe do depósito, quando soube disso, não. Vão dar emprego para ele aí. A indenização, o merecimento dele é voltar de ser empregado. Coisa linda que eu gostei foi isso aí. José Ismael Coutinho, 66 anos. Eu nasci e vivo hoje na ferrovia. Eu nasci na casa número 7, nessa colônia aqui. E com esses 66 anos, a minha vida foi toda ferroviária. Meus pais eram ferroviários, minha irmã era ferroviária, meus filhos foram ferroviários e eu fui ferroviário. Então, tradicionalmente, de uma família ferroviária, que nasceu e viveu dentro da ferrovia. Por isso que a gente tem um grande amor por isso tudo que nós temos aqui. Eu entrei na ferrovia em 1965 como praticante de trem. E na ferrovia tinha um sistema que não fugia à regra do elemento galgar todos os postos da sua categoria. Eu comecei como praticante de trem, fui ajudante de trem, chefe de trem, monitor e me aposentei no grau máximo, que era inspetor de trens. Então a gente viveu dentro da ferrovia uma vida muito, muito exemplar, uma vida que hoje a gente vê
as coisas diferentes. Mas, para nós, a ferrovia foi uma grande valia. Eu sou também diretor do sindicato há 35 anos. Tive em Campinas como diretor administrativo e hoje desde 1991, eu sou diretor da subsede Bebedouro. Agradeço a oportunidade para dizer a vocês que me agradeço do prefeito lembrar-nos do ferroviário, do secretário da Cultura, o amigo Fauzi, lembrar do ferroviário, que nós somos uma tradição dentro da comunidade bebedourense, e do jeito que nós estamos fazendo agora, nós temos um jeito de deixar para a posteridade. Muito obrigado. Meu nome é Oswaldo Gomes Pinhal, mas todo mundo me conhece por Pinhal. Eu entrei na ferrovia em 1963. O primeiro ramal que eu trabalhei foi de sair de Bituva e até a Rocha. Depois eu vim para Larga. Lá era estreita. Aí eu vim e lá também era muito legal, que carregava o povo para as fazendas, tinha retiro que pegava leite, pegava tudo quanto era coisas para transportar, era carregado no trem. Depois eu vim para cá e aqui também era muito gostoso, que transporte era legal, era muito bacana. E um dia eu vinha vindo de Rincão, que eu trabalhava fora, e chegando, passou Pitangueiras, o trem caiu. Foi aquele vexame danado, o povo, todo mundo caiu uns por cima dos outros, foi uma coisa horrível, mas graças a Deus não machucou ninguém. E por isso que eu falo, a ferrovia devia voltar, porque se acontece acidente, não tem esse negócio de machucar ou nem morte. Por isso devia voltar esse trem para cá, para nós andar, passear, até dava serviço para muita gente. Está tudo abandonado, porque é falta de povo trabalhar e de limpar isso aqui e fazer as coisas. E a gente, como eu trabalhei 30 anos na ferrovia, eu me sinto bem acabado por não ter mais essa ferrovia, trem para a gente andar, carregar carga, passageiro, mas fazer o quê? Quando eles querem, não tem jeito. Mas é uma coisa que devia voltar para nós e voltar logo. É isso que eu tenho de dizer, isso daí para vocês. Meu nome é Milton Florindo de Souza, 64 anos de idade. Entrei na Paulista com 19 anos de idade e aposentei com 47 anos de idade. Iniciei trabalhando na linha em 1965. Trabalhei em Jabuticabal, num ramal aqui de Jabuticabal, Lusitânia. Depois, trabalhando na linha também, fui trabalhar em Barretos, mais uns 6 anos em Barretos. E aí vim para Bebedouro em 1973. Trabalhei 2 anos e meio no almoxarifado. Saí do almoxarifado, vim trabalhar aqui nessa estação aqui de Bebedouro também, de 80 a 82. Passei, por exemplo, para ajudante maquinista, em 1983 até 1990. E aposentei em Araraquara em 31 de março de 1993, trabalhando como maquinista de manobra. E sempre gostei da FEPASA, porque realmente seria como pai e mãe, tudo da gente, que se fosse em outro lugar, eu não conseguiria aposentar de jeito nenhum com os problemas de saúde que eu tinha. Então eu sempre gostei, e até hoje, mesmo aposentado, a gente tem paixão pela ferrovia. Né? Meu nome é Ricardo Ramos, trabalhei na ferrovia por 30 anos, comecei na engenharia civil, na cidade de Rincão, e depois comecei a trabalhar
departamento de DTS, departamento de telégrafos e sinais. Era serviço que a gente dava manutenção no trecho das linhas aéreas, e depois passei a conservador de linhas telecomunicações, dava manutenção nos aparelhos que existiam em todas as estações da ferrovia, a contar do trecho de Rincão a Colômbia. Era aparelhos de telégrafo, aparelho de staff, aparelho seletivo e manutenção nas linhas de telecomunicações no trecho, troca de cruzetas, isoladores, e puxar linha, soldar linha. E trabalhei, como disse, fora de Bebedouro também, estive trabalhando removido, fui para a cidade de Araraquara, trabalhei lá durante 3 anos e meio e trabalhava na ferrovia no trecho, trabalhei até Santa Fé do Sul no trecho da ex-FA, e depois voltei aqui para Bebedouro, que sempre foi a minha sede, onde eu entrei na ferrovia, no dia 1º efetivado na Companhia Paulista no dia 1º de novembro de 1965. E passei então a dar manutenção nos aparelhos aqui no setor meu, que era de Rincão a Colômbia. É isso aí o que eu tinha de dizer. Obrigado. Esqueci de dizer a minha idade, vou completar essa semana 66 anos. Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. No meu entender, as ferrovias aqui no estado de São Paulo estão muito abandonadas, numa situação muito difícil, quando o progresso de uma nação ou do estado são as ferrovias. Por elas que desbramaram tudo isso, fizeram grandes coisas aqui, progresso, e, no entretanto, os governos, os políticos não souberam respeitar isso aí. Eu trabalhei, entrei aqui em 1900, fiz exame em 1937, e entrei como telegrafista. Trabalhei aqui com muitos colegas, com Arnaldo Simões, Mário Libano, e naquele tempo, até me lembro quando foi feito o prédio da superintendência. E a esplanada aqui foram feitas no lombo de animais. As carrocinhas eram carregadas lá e traziam a terra aqui, e descarregavam a terra, elas iam sozinhos. Os animais iam sozinhos carregar novamente. E também, quando a São Paulo-Goiás iniciou aqui, que o destino dela era para Goiás. No entretanto, chegou só até ali para Nova Granada. Trabalhei na 1ª divisão, trabalhei na 2ª divisão, trabalhei na 4ª divisão, né? Também trabalhei naquele tempo. Meu serviço era chefe de estação. E hoje a gente fica até chateado, muita gente ficaria chateada porque o abandono que fizeram aqui com a Paulista. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro, você podia acertar o vosso relógio com os trens, né? Trabalhei aqui naquele tempo no Morse 32, trabalhei no telégrafo, tinha o Morse 10 também. De modo que hoje a gente fica até triste de ver o que fizeram com a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. As esplanadas, esses abandonos, tudo por aí. Quando chegou a primeira locomotiva da bitola larga aqui, que foi a inauguração até da superintendência,
De modo que o que devia ser respeitado e dado aos políticos um valor extraordinário, não fizeram isso, não. Procuraram acabar com as ferrovias. E hoje nós vemos o que está acontecendo com as ferrovias, com as rodovias. Deram a prioridade para as rodovias e agora a hora que é combater os caminhões. Mas não precisa nada de combater coisa nenhuma. Melhorasse cada vez mais as ferrovias e deixasse eles que tomassem conta das rodovias. No entretanto, a gente fica chateado de ver o que nós fizemos aqui e o que fizemos na Alta Paulista, quando em Adamantina nós tinha a CPT, que estava avançando e construindo tudo ali, mas antes disso eu já tinha trabalhado em Pompeia. Em 30 e poucos eu trabalhei em Pompeia. E na ferrovia aqui eu trabalhei mais de 30 anos, no sentido geral. De modo que hoje a gente vê as coisas tudo abandonadas. Quando tinha aí o transporte de trens, lá na Alta Paulista, por exemplo, quando eu trabalhei em Adamantina, as cidades por ali também foram feitas quase tudo por japoneses que vinham ali para aquela... Hoje em dia eles vão para o Japão. Naquele tempo eles vinham do Japão para cá para trabalhar aqui. E ali as esplanadas ali, nós carregava trens ali lotados de amendoim que ia para Marília. Marília, naquele tempo que eu trabalhei por ali, não tinha um quarteirão asfaltado, não tinha. Mas já tinha indústria, né? Construir indústrias. E de modo que a gente que trabalhou aqui, que entrou aqui, e na Alta Paulista, por exemplo, quando eu trabalhei lá em Adamantina, substituí até o chefe de transporte da CPT. Substituí, ele fazia inspeção de baixo até Panorama, com caminhões. Ali foi feito também com caminhões e depois fizeram a ferrovia dali de Pompeia até Panorama. De modo que eu fazia até inspeção ali com o doutor Romualdo. Nós fazíamos a inspeção ali digamos, um carro. E em Pompeia tínhamos ali também uma bomba de gasolina para os automóveis, para os caminhões abastecer. E de modo que a gente, comparando com aquele tempo, com o progresso daquele tempo, com o de hoje, é de ser muita tristeza, porque as ferrovias, elas sempre foram grande progresso para uma nação. Entretanto, os políticos não reconheceram isso aqui. E eu acredito que ainda vai haver uma grande modificação, cada vez melhor, para que seja o país, como já está sendo feito no governo do presidente da República, Lula, que foi considerado pelos Estados Unidos, pelo presidente da República dos Estados Unidos, como o homem mais popular do mundo. Foi considerado pelo presidente dos Estados Unidos. De modo que a gente hoje vê isso tudo abandonado por aí, é muito triste. E que, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta para mim, pode fazer. O que eu puder lembrar, posso lembrar. Você aposentou com quantos anos?
Eu tinha 15 anos, entrei na antiga Companhia Ferroviária São Paulo-Goiás, entrei na seção elétrica, mas como lá tinha que lidar com bateria de carro, não ganhava para a roupa que eu gastava. Fiquei 1 ano e pouco, depois fui transferido para a seção de freio, que era a manutenção dos acessórios de locomotiva a vapor. Quando entrei em 43, em 46, faltando um mês para 3 anos, na greve lá me mandaram embora. Aí fiquei uns tempos aqui na cidade, entrei aqui na antiga Paulista, dia 3 de março de 1947, servente pedreiro. Mas trabalhei só 3 meses, nesse meio de tempo teve um concurso para praticante de guarda-trem. Eu prestei o concurso e passei, aí me chamaram para assumir o cargo em Campinas, fui para Campinas, fiquei lá uns 3 anos, voltei aqui para Bebedouro. Em 1951 fui removido para Marília, fiquei lá uma temporada, voltei para o Bebedouro. Daqui me deram uma promoção, era para ir para Rio Claro, consegui ficar em Jabuticabal de 53 a 55. Novamente me deram uma promoção para guarda-trem, fui de Jabuticabal para Marília, fiquei mais uns tempos, voltei para o Bebedouro, fiquei aqui, foi quando em 1971 extinguiram tudo, a superintendência, o depósito de máquina, então esparramou o pessoal por tudo quanto é lado. E eu fui removido outra vez para Campinas. Fiquei lá de 71 até, acho que 72, 70 e pouco. Aí consegui a vaga de um colega que tinha falecido lá em Rincão. Fiquei em Rincão até aposentar, até 1974. E foi a minha vida aqui na Estrada de Ferro. E graças a Deus, naquele tempo, quando era da particular, que era da Paulista, no ordenado era meio, assim, dava um aumento só quando conseguia aumento de tarifa, então ficava uma porcentagem para a Estrada de Ferro e uma porcentagem para nós vinha, né? Mas era gostoso, tinha aquela hierarquia, né? A pessoa não sendo muita farta, dando muita nota, ele ia subindo, e graças a Deus vivemos. Casei, tive filho, tudo, já tenho neto, já quase bisneto, né? E foi tocando a vida. Agora estou na aposentadoria, e até quando Deus quiser, né? Mas graças a Deus não tenho queixo. Tenho saudade, né? Porque quem conheceu isso aqui no tempo que o movimento ferroviário não tinha quase rodovia, era tudo de trem, passageiro, mercadoria, gado, pequenas encomendas, telegrama, tudo funcionava aqui, funcionava direitinho, né? Agora a gente vê a situação, que esse desleixo, o pouco que os outros antigos deixaram acabaram com tudo, dá dó e dá saudade, né? Eu sou Maria Zuffi, tenho 84 anos, entrei aqui em 1948, tinha 23 anos. Trabalhei como balconista todo o tempo. Foi muito bom mesmo, todo o tempo que a gente trabalhou aqui. Nesses 53 anos que eu trabalhei aqui, aconteceu muita coisa interessante. Eu vou contar uma. Aqui, na época do Natal, nós fizemos uma árvore de Natal enorme, aqui na plataforma. Era toda cheia de pipoca. E tinha umas bolas vermelhas, umas bolas amarelas, umas azuis, e só o resto era só pipoca. Mas, por infelicidade, um dia deu um vendaval e derrubou essa árvore. Nossa, todo mundo ficou triste. Aí que fizemos? Catamos um pouco das pipocas, cortamos uns galhos mais ou menos da árvore e fizemos uma árvore pequenininha, mas toda enfeitada com pipoca e com umas bolinhas que sobraram. Olha, mas foi uma judiação. Todo mundo ficou triste com a história da árvore. Tudo bem. Isso daí até é meio interessante. Agora, teve muitos casos, mas eu vou contar, vou simplificar. Era um dia 1º de abril, era um movimento extraordinário aqui. E tinha uma mulher, coitada, acho que ela era meio doente da cabeça, e se jogou debaixo do trem, ia passando uma manobra. Mas o maquinista percebeu, brecou
e não chegou a pegar. Pegou a roupa dela, arrastou um pouquinho, mas ficou por isso mesmo. Aí chamou a polícia, veio a polícia, tudo, mas não deu nada, porque graças a Deus não aconteceu nada. Ela não era muito certa, coitada. Bem, e como essa história da mulher ficou na sala de espera, vinha um, vinha outro, vinha outro para ver, e eu, muito curiosa, também fui ver. E naquela época, aqui no bar, era fogão a lenha. E eu acendi o fogão, e sabe, o fogão tem aquele rabo, fogão a lenha, tem o fogão e tem um rabinho assim, a gente guardava gravetos, papel, essas coisas, para acender o fogo rapidinho. E eu acendi o fogo e deixei a porta da cozinha aberta, coisa que não acontecia, mas naquele dia aconteceu. E vim ver a mulher aqui na sala de espera. Vim ver a mulher na sala de espera. E eu gritei, fui ver. Fiquei ali um pouquinho, quando eu voltei no bar, tinha pego fogo naqueles gavetas, aqueles papéis que a gente deixava. E eu comecei a gritar. Aqui tinha um chefe, ele chamava Valdomiro, mas o apelido dele era Fio. Então eu gritei, Fio, pelo amor de Deus, vem aqui acudir que pegou fogo no bar. Para com isso, menino, já não chega a mulher fazer isso que fez, agora vem você com esse 1º de abril. Falei, não é 1º de abril, chefe, pelo amor de Deus, vem acudir aqui, está pegando fogo no bar, na cozinha. Muito bem, aí ele veio, viu, tem esses vidros aí, instalou os vidros todos, mas instalou de uma tal maneira, enfumaçou, que até ficou bonito. E tinha naquele tempo os superintendentes, morava aqui na superintendência ali. E ele escutou aquela gritaria, aquela coisa, veio ver o que aconteceu. E eu contei. Pensei, muito bem, agora a senhora vai pagar todos esses vidros aí que trincou. Eu falei, não tem problema, eu pago. Passou acho que uns 2, 3 meses, aí ele mandou colocar todos os vidros e mostrou para ele mais baixo. Aí ele colocou todos os vidros e falou, dona Maria, isso aí é presente para a senhora, viu? Porque eu sei quem que ia pagar era a senhora. Então nós ficamos com dó da senhora e a senhora é muito boa, e então nós demos de presente para a senhora. Eu falei, nossa, eu criei uma nova. Eu andava triste por causa disso, fiquei tão contente, tão feliz. E foi interessante, muito interessante mesmo. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso... Porque eu esqueço, já estou velha, esqueço de muita coisa. Mas tinha muita coisa também para contar. Uma vez chegou um trem que vinha de Barretos, que é São Paulo, tem passageiro, muito cheio de gente. Uma mulher desce do trem e se dá uma apunhalada. Se deu uma apunhalada. E, nossa, foi aquela loucura. E chamou a polícia, veio um médico para ver. Mas, felizmente, ela deu apunhalada, mas meio de leve, sabe? Não matou. Mas sangrou e precisou ir para o hospital, tudo. Mas, graças a Deus, também não aconteceu nada, assim, com ela, né? Ficou por isso mesmo. Eram umas coisas, assim... O movimento aqui era extraordinário. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro foi o orgulho do Brasil. Então era um movimento, era uma loucura aqui o movimento. Era uma loucura. Parava 3 minutos e a gente tinha que servir café, leite, pão, manteiga, tudo em 3 minutos. Então era aquela loucura. E a gente gostava daquela loucura e a gente era feliz e não sabia. Hoje é que a gente vê cada coisa bonita e um pouco triste, um pouco bonita. Meu nome é Vanderlei Antônio Laurindo, tenho 68 anos de idade, fui admitido na ex-Companhia Paulista de Estrada de Ferro em 9 de abril de 1964. Entrei como praticante de estações na estação de Nova Granada, o ex-ramal aqui da antiga São Paulo, Goiás, depois passou para a Companhia Paulista, onde permaneci até dezembro de 66. Nessa época, foi extinto parte do ramal de Olímpia até Nova Granada e eu fui transferido para a cidade de Barretos. Em Barretos eu permaneci como auxiliar de estação
até 1977. Nessa época eu prestei concurso para chefe de estação, tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar aqui na nossa região e iniciei a minha carreira como chefe de estação na estação de Colômbia. Trabalhei em Colômbia de 1977 até 78 e pelos meus serviços prestados, a nossa chefia achou por bem me transferir para a estação de Passagem. Passagem é uma estação de entroncamento aqui da antiga Mogiana, aqui perto de Pitangueiras, onde se fazia baldeio de mercadoria, troca de truques. Em Passagem eu permaneci por 2 anos e meio. Em 1979 eu fui transferido para o antigo ramal da Estrada de Ferro Araraquarense. Fui transferido para Catanduva, onde permaneci até 1981. De 81, me ofereceram a estação de Matão. Em Matão eu aceitei a estação de Matão, mas fiquei apenas 4 meses na estação de Matão. Com a vaga da chefia da estação de Bebedouro, me foi oferecida essa estação de Bebedouro com promoção, eu aceitei, e para cá, para Bebedouro, eu vim em abril de 1982. Como chefe de estação, prestei exame depois para inspetor de estações, felizmente fui aprovado e admitido como inspetor de estações aqui, onde permaneci até 1992, onde me aposentei e continuo residindo nesta cidade. Meu pai foi ferroviário, tio ferroviário, me incentivou muito a ser ferroviário. Eu tive grande prazer em ser ferroviário. Profissão que me deu tudo que eu tenho hoje, graças a Deus. Criei meus filhos, todos com saúde, tenho minha casinha própria, só fiz amigos aqui na ferrovia, graças a Deus. Tenho muita saudade dos nossos tempos aqui. Infelizmente, naquela época que eu entrei, ainda tinha o ramal da Bitola Estreita, esse ramal foi extinto, aí permaneceu somente o ramal da Bitola Larga. Com a extinção em 1971, mais precisamente 10 de novembro de 71, a Companhia Paulista foi acampada pela FEPASA, Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Ferrovia composta pelas ex-ferrovias, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Companhia Mogiana, Estrada de Ferro Araraquarense, Sorocabana e São Paulo e Minas. E da FEPASA para cá eu segui a minha trajetória, graças a Deus, onde correu tudo bem. Olha, eu tenho 93 anos, comecei a trabalhar na São Paulo, Goiás, com a idade de 14 anos. Mais tarde foi vendida para a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, eu continuei a Companhia Paulista. Depois passou para a FEPASA, eu continuei na FEPASA. Só que tem o seguinte, eu vi construir essa estação, vi construir a esplanada de Bebedouro, em 1923 foi construído isso aqui, entendeu? Eu tenho a dizer que a Estrada de Ferro tinha um movimento fora de série, colosso mesmo, e transportava passageiros de São Paulo para o interior todinho, entendeu? Era muito preferido do povo. Todo mundo queria Estrada de Ferro. Não existia ônibus para transportar, nada disso, só ferrovia. Hoje, ônibus, e acabaram com as ferrovias. Meu nome é Juliana de Lima Moreira, tenho 72 anos e eu entrei como telegrafista em 9 de março de 53. E trabalhei 14 anos como telegrafista e depois passei para o escritório. E aposentei em 82. Já vai fazer 26 anos em agosto que eu aposentei. Dá para aposentar outra vez quase, né? E o que eu lembro de telegrafista é que vinha muita gente na estação, as moças vinham esperar o trem chegar, o trem das 9 horas, e era
bem concorrida, assim, tinha a esplanada ficava cheia de gente, tanto para esperar alguém chegar como para passear. E acho que é só que eu lembro, assim. Meu nome é Célia Calderani de Azevedo. Fui telegrafista. Em 68, fui para o escritório de São Carlos, Araraquara, e fazem 26 anos que eu aposentei. E eu me lembro bem de alguma, assim, mas tá tudo jóia. O meu nome é José Eleutério Gonçalves. Eu entrei na ferrovia, na IVPO, na manutenção de linha. Depois, de janeiro de 64 até dia 17 de agosto de 65. Dia 18 de agosto de 65 eu vim para a manobra, prestei concurso para manobra, entrei como auxiliar de manobrador. Aí trabalhei 5 anos como auxiliar de manobrador e eu fui a manobrador. Aí eu trabalhei 27 anos como manobrador. Aí depois eu fui estudar à noite, entendeu? Terminar o segundo grau, e nesse meio tempo veio o concurso para carreira de estação, para chefia de estação. Aí eu prestei o concurso, fui aprovado em 3º lugar, fui para Araraquara, fiz a escola de chefia, aí eu assumi a estação de Matão. Aí eu fiquei até em 95, tomando conta da estação lá. Quando foi 16 de agosto de 95, eu me aposentei. Entendeu? Mas aqui na ferrovia, quando eu entrei aqui, eu era manobrador naquela época, entendeu? A gente fazia formação de trem, entendeu? Levava vagão nas firmas, atendia as firmas, entendeu? Pesava vagão, entendeu? Inclusive aqui era uma limpeza muito limpa, aquela estação, entendeu? Bastante vinha gente na hora do trem R, sempre vinha gente aqui ver a passagem do trem, era um trem de luxo, muito bem organizado, entendeu? Aí quando foi em 71, passou pela ferrovia, pela FEPASA, entendeu? E foi isso aí que aconteceu, que eu estou lembrado. Meu nome é Lázaro, eu tenho 78 anos, né? Entrei na Estrada de Ferro em 1950 e gostei muito dos companheirados daquela época, e inclusive nós estávamos em número de uns 20 mais ou menos na minha seção, que era o posto de exame de veículos, né? E de início que eu ganhei ali, muitos amigos, já ganhei o apelido, né? De Jaú. Então, aquele tempo o serviço era duro, porque não tinha a facilidade que tem hoje de guindaste para erguer as coisas, tudo assim automático e tal, era tudo no braço, compreende? Era tudo no braço. Uma máquina de 108 mil toneladas aí, ó, nós erguia ela no macaco, né? Então cada macaco daquele ficava 5, 6 homens fazendo força em conjunto, né? E erguia o do vagão, demorava para encarrilhar uma máquina, demorava 5, 6 horas. E hoje não, hoje é rápido, né? E nós tinha todo o conforto, né? Até as mulheres, para casar com ferroviário, elas torciam, porque tinha todo o conforto. Nem os empregados do Banco do Brasil na época não tinham o conforto que os ferroviários tinham, né? Os médicos vinham até em casa, né? Quando tinham doentes, os médicos vinham em casa, né? Eu lembro aí o doutor Pedro Pascoal, lembro o doutor Ramiro, o doutor Gerulino e outros, né? Que vinham em casa, né? Atender as pessoas. Tinha cooperativa, tinha passe de viagem, tinha horta, né? Que forneciam horta. Enfim, tinha toda a regalia, compreende? E nós, então, se sentia bem, né? Na Estrada de Ferro. Tem muitos colegas que já faleceram, que Deus que os tenham, né? Uns morreram tragicamente, outros, né, por doença, né? Mas estamos aí, né? Tivemos toda a companheirada boa. Uma coisa que eu gravei comigo, né? Foi que
nós tínhamos aqui um engenheiro, Dr. Carlos Mariante. Ele era gaúcho, sabe? Ele era amante do carnaval. Então, quando chegava a época de carnaval, ele fazia questão de ensinar nós que fizéssemos aqueles bonecos de Olinda, né? Aqueles cavalinhos, aqueles boi, né? E então ele ensinava a nós e a Paulista vibrava no carnaval com esses bonecos e os cordões que saíam na época, né? Que hoje nem existe mais isso, né? São tudo coisas assim que, para mim, eu não aceito essas coisas de hoje, não. Antigamente era mais gostoso, né? E Dr. Carlos Mariante, que eu falei, né? Um saudoso engenheiro, né? Eu tenho até aqui ainda, não fiz na época, mas eu tenho aqui comigo um dos bonecos que eu aprendi a fazer. Um dos bonecos que eu aprendi a fazer, né? Eu fiz ele isso aí faz 15 anos que eu fiz, né? E fizemos muitos e muitos bonecos, né? Então, graças a Deus, ficou com a lembrança daquele tempo. De Arruda, ferroviário aposentado. Entrei na Companhia Paulista Estrada de Ferro em 11 de junho de 1952, como limpador de locomotivas no depósito da Paulista. Passado todos esses anos aí, eu me aposentei como maquinista no depósito de Rincão. Aposentei como maquinista no depósito de Rincão, onde voltei para Bebedouro. Eu sempre amei Bebedouro, então não deixei, depois de aposentado, morar aqui nessa cidade. Agora, se eu fosse numerar as passagens da vida ferroviária minha aqui, vocês vão me desculpar, tomaria um tempo muito grande, porque o ferroviário sempre teve história para contar. Vendo? Então você me perdoa nessa parte aí, que a parte que eu fiquei mais contente da minha vida como ferroviário foi no dia 2/6 de 1952, quando eu completei 18 anos, que eu entrei na companhia. Porque eu sou oriundo de uma família de ferroviário, meu pai foi ferroviário, tios, primos aí, tudo aí. Então a gente teve orgulho de ser ferroviário. Entende? E com o passar do tempo, você vê que a ferrovia aqui em Bebedouro acabou. Mas nós, graças a Deus, uns ferroviários aí, nós lutamos para que a memória não fosse jogada na vala do esquecimento. Então nós temos aqui uma pequena amostra aí do Museu Ferroviário, da história que faz parte da cidade, porque no passado o ferroviário foi a classe de trabalhadores mais privilegiada e mais organizada. Então não podia deixar a gente pegar, não lutar um pouco, para que fosse guardada essa memória ferroviária aqui, para os que estão para vir aí hoje, porque se não tivesse a gente lutado aí, o Fausto dado esse apoio para a gente aí, hoje as crianças que vêm nem sabiam que existia ferrovia, não sabia que cada um teve uma vida aqui dentro, aqui, né? Vida essa que a gente não pode esquecer, porque eu comecei, com meu pai sendo ferroviário, eu comecei vindo nessa estação aqui, trazer café para ele, almoço, janta, porque os trens passavam-se aí, né? Então a gente tem um orgulho de ter sido ferroviário. E a gente quer agradecer no momento aqui a presença do Fausto. O Fausto foi um batalhador para a gente ter isso aqui hoje, entende? Como também em memória do tio dele, o Salim Fraia, que foi um ferroviário também, que hoje a gente sente ele não está aqui para estar participando dessa homenagem. Entende? Eu que tinha a dizer tudo isso, vocês me perdoem aí, mas acho que deu para expor meu sentimento. Tá? Era isso mesmo, viu, senhor? Obrigado, tá?
gente que agradece. Meu nome é Alfredo dos Santos Toledo. Eu entrei na ferrovia em 4 de fevereiro de 85, como aprendiz lá em Araraquara. No decorrer dos anos eu tive algumas promoções, algumas remoções, e quando eu saí da ferrovia, em 25 de outubro de 99, eu era chefe de estação em Barretos, desde 1991. Trabalhar na ferrovia, além de ter sido gratificante, como foi, também era motivo de orgulho, não só para quem trabalhava, mas para como os familiares. A minha época nem tanto foi assim, mas muitos funcionários da época da Paulista sentem isso, têm isso no sangue até hoje, como algumas outras entrevistas aqui o mostraram. Quanto a fatos marcantes da ferrovia, como eu disse, chefe de estação em Barretos, eu era chamado para todos os acidentes que ocorriam no trecho. E 2 deles foram muito marcantes. Um filho de um ferroviário também, numa curva do trem indo para Barretos, caiu do trem de passageiro logo após a ponte do frigorífico. O trem chegou em Barretos às 10 horas da noite e a mãe deu falta dele. Foram até minha casa me chamar, nós providenciamos que a locomotiva voltasse para procurar. O que nós imaginávamos no caso seria o corpo da criança, né? Voltamos com a locomotiva procurando por causa do acidente. Quando nós estávamos já retornando, tivemos a notícia que ele se encontrava na Santa Casa de Barretos, porque ao cair do trem ele caiu sobre uma moita de colonhão que amorteceu a queda e evitou ferimentos mais graves. Um desses foi o que marcou. Um outro acidente também, que ocorreu em Barretos, foi na passagem nível. Eram as 3 horas da madrugada. O pai havia ido buscar a filha num baile, e o trem retornando de Colômbia, um trem de carga, como a gente ainda não sabe até hoje, mas não foi o trem que atropelou o carro, foi o carro que atropelou o trem na passagem nível em Barretos. Infelizmente, veio a falecer a filha que ele havia ido buscar. Então, esses fatos de acidente, principalmente por causa do cargo que a gente ocupava, marcou bastante. Mas houve alegrias também, como a inauguração da estação, o relógio da estação de Barretos, que a gente conseguiu recuperar depois de quase 50 anos parado, funciona até hoje lá. A própria estação recuperada, a estação de Bebedouro agora recuperada, e tudo isso faz parte da história. Faz parte da história do município, o que é mais importante. Há de se valorizar isso. É necessário que se valorize. Não só os ferroviários, como tudo que foi construído até hoje. Tem pessoas que deram a vida para isso aqui funcionar. Então, eu creio que é muito importante o que está sendo feito e creio que possa ser feito muito mais. Meu nome é Alfredo Ricardo de Toledo, tenho 66 anos, entrei na ferrovia no ano de 63 como limpador de locomotivas. E aí comecei a fazer a carreira, depois passei para ajudante de maquinistas e ultimamente a maquinista no cargo no qual me aposentei. Eu trabalhava tanto nos trens de carga como passageiro, manobras, e era o que fazia na ferrovia. Comecei a trabalhar na cidade de Bebedouro, depois fui removido para Rincão, onde me aposentei também. E quanto a outras coisas assim da ferrovia, a gente sente bastante saudade do que tinha e o que hoje virou a ferrovia. Antigamente o movimento na estação de Bebedouro era grande, o fluxo de movimento de passageiros, de carga, baldeações do ramal da estreita para a larga e tudo. Mas hoje a gente sente saudades, mas não se pode fazer mais nada, né? É isso que eu tenho a dizer a respeito da ferrovia. Então, meu nome é Jaci de Souza Conceição, tenho 71 anos, sempre fui telegrafista. Entrei na Companhia Paulista em 1953, com 15 anos de idade. Trabalhei 20 anos nesta estação com telegrafistas, tive muitos amigos, tive um chefe muito bom aqui em Estou Osório, que foi muito bom para todos nós. Depois fui transferida veio a FEPASA, fui transferida para Araraquara, trabalhei 10 anos em Araraquara,
como telegrafista também. Me aposentei lá em Araraquara em 1983. Aposentei com 45 anos. Agradeço muito a Deus ter aposentado, ter um bom ordenado, que foi a melhor coisa do mundo. Não tive nenhum inimigo aqui, nunca. Só tive bastante amigos, bastante ferroviário, continuo sendo amigo deles até hoje. Agradeço muito a Deus. Era feliz e não sabia, mas agradeço muito a Deus. Ai, de tudo, né? A gente tem saudade, né? Amizade. Muitas amizades, vixe, tive muitos amigos, todos os anos, as telegrafistas todos foram. A gente sempre teve muita amizade, continuamos tantos. Muitas já foram embora, né? Tem uma que trabalhava comigo em Araraquara, trabalhou comigo muitos anos. As outras foram para o escritório, nós ficamos lá. Fez 19 anos que ela faleceu já. Mas a gente era muito feliz. Nossa Senhora. Agradeço muito ter sido uma aposentada da Companhia Paulista, porque foi uma excelente ferrovia. Depois veio a FEPAS, também foi muito boa. Meu nome é José Cândido, eu entrei na ferrovia lá em Barretos, trabalhava na via permanente, entrei em 74 e quando foi em 86 eu fui para carreira de máquina, para Rincão e depois eu aposentei lá. E foi o único emprego meu, na verdade eu sou ferroviário desde quando nasci, porque meu pai era ferroviário também, era diretor de linha lá em Barretos, e agora eu estou morando aqui em Bebedouro agora. A minha vida de ferroviária foi bastante interessante, porque o meu pai era chefe de estação em Ribeiro dos Santos, e ali eu aprendi telégrafo. Eu nem me lembro com que idade, mas desde muito criança eu já sabia o telégrafo. Trabalhamos lá, meu pai como chefe de estação, mais 3 irmãos eram ferroviários também. Um era chefe de estação, o outro guarda-trem. E uma irmã telegrafista também. Meu pai precisou aposentar, então viemos removidos para Bebedouro, aqui em 1952. E aqui em Bebedouro, quando nós chegamos, havia um grupo de meninas que estavam praticando o telégrafo, um grupo de telegrafistas que foi formado naquela época. Eu vim praticamente para tomar conta dessa turma. Depois que elas aprenderam telégrafo e vieram aqui para a estação, esse curso de telégrafo funcionava lá na superintendência. E eu desci também para cá. Mas aqui eu exerci, então, como telegrafista e depois como operadora durante 7 anos. Depois disso, tive o convite para passar para a superintendência. Aí fui na superintendência e trabalhei tive vários cargos lá. Não é? O primeiro foi como auxiliar administrativo, depois assessor e depois auxiliar de expediente, que na verdade o auxiliar de expediente era o cargo mais elevado que tínhamos aqui na superintendência. E ali na superintendência eu exerci algumas outras atividades, porque eu acabei sendo substituta de várias pessoas ali, quando precisavam sair de férias e tudo, era eu que dava férias. Então, eu funcionei também como datilógrafa e datilógrafa também do advogado, que era um trabalho exaustivo, mas encarei. Depois, quando fechou a 3ª divisão aqui, nós fomos removidos, o escritório todo, para São Carlos. Então, em 1970 e 1971, eu trabalhei em São Carlos. Lá também exercendo as mesmas funções e acabei fazendo até uns outros concursos e consegui até uma classificação um pouco melhor, que era para trabalhar no setor técnico, que era em Araraquara, funcionava em Araraquara. Então, em 1972, eu trabalhei no setor técnico de Araraquara. De lá, eu voltou a funcionar o escritório aqui, e eu voltei. E aí voltei como auxiliar, aliás, como supervisor administrativo. Trabalhei algum tempo aqui como supervisor e voltei para Araraquara de novo. E em 1977, eu acabei me aposentando. Foi um tempo muito feliz, me deixou
muitas lembranças. E nesse tempo todo eu trabalhava bastante e eu tive a sorte de poder estudar. Então eu fiz os cursos que eu gostava muito de música, alcancei vários títulos e continuo até hoje como professor de música. Tenho muitas saudades. Vovô Dó queria baixar a voz. A senhora é apressadinha, dona Maria. Esqueci. É que a luz atrapalha. Está sendo filmado ainda? Já. Isso aí é filme? Eu sou a Maria Zuffi, tenho 84 anos, trabalhei 53 anos aqui na estação e tenho uma saudade louca de quando eu ia na superintendência, levava de manhã e à tarde 32 xicrinhas de café para servir para os funcionários do escritório da superintendência. Isso me dá muitas saudades. Eu vou me despedir desse pessoal aqui, gente muito boa, e deixo uma mensagem para vocês. Que Deus ajude, vocês sejam muito felizes, que foram muito bons, e continuam com essa bondade para ser muito feliz. Que Deus abençoe a todos, os funcionários. E que Deus abençoe todos o pessoal, todos os moços que estão aqui assistindo. Que Deus abençoe mesmo. E tenha muita fé em Deus que vocês vão ser abençoados. Até logo. Saudade eu tenho bastante de ter trabalhado nessa estação durante 20 anos. Foi uma época muito feliz da minha vida. Sempre adorei todo mundo e principalmente Maria do Bar foi uma excelente mãe para todas nós. Uma abençoada de Deus. E a gente tem saudade de tudo, mas somos felizes. A gente agradece muito a Deus. E está tudo feliz. Para vocês, tudo que estão assistindo, felicidade para todos vocês. Que sejam tão felizes como a gente sempre foi. Falar de coisas que a gente gostou e que traz lembranças, para mim é muito fácil. Porque tudo aqui me traz lembranças, me traz vontade de voltar. Se eu pudesse voltar, começar tudo de novo, eu começaria. E uma das coisas que eu sempre fico pensando, como eu conseguia descer a escada correndo tanto, e chegava aqui, o relógio já estava dando a hora para entrar. E às vezes entrava atrasado. E aí, que era o pior, eu tinha que assinar um tal de PH. E esse PH era cada 3 vezes que nós assinávamos, teria que ficar um dia de gancho, um dia de suspensão. E eu fui a campeã, porque eu estudava no conservatório, depois que parei de estudar, dava aula também, e eu não tinha condição de chegar no horário. E é aquela correria de sempre. E continuo ainda trabalhando, graças a Deus. Os meus 80 anos até agora não atrapalharam, não. E eu gostaria de deixar a mensagem para todos, de falar que nós vivemos um tempo muito feliz e que a gente gostava demais. E continuamos ainda felizes porque de vez em quando nós nos unimos como agora. Eu estou junto com a Maria, que eu trago dentro do coração. A Jaci foi uma das melhores amigas, telegrafista, e as outras também que a gente está sempre encontrando. E as famílias que nós encontramos sempre dos ferroviários, nos traz muita alegria. Então eu desejo a todos felicidade e continue nos amando, que nós temos todos no coração. Que Deus abençoe a todos. Amém. Meu pai, Oswaldo Schiavon, nasceu em Dois Córregos em 1907. Era filho de ferroviário. E, como tal, eles mudaram em várias cidades. De Dois Córregos para São Carlos para Rio Claro. E ele, um menino humilde, um menino pobre, só fez o curso primário e logo então começou a trabalhar. E ingressou, jovem ainda, na Companhia Paulista. Foi transferido para Jaboticabal. Em 1929, de Jaboticabal, ele veio para Bebedouro, onde fixou residência, porque aqui se casou com minha mãe, Judite Molinari Schiavon, e aqui ele teve seus filhos. E como com a família assim formada e trabalhando na Paulista como escriturário,
ele se apaixonou por Bebedouro e aqui ele ficou até o fim dos seus dias. A Companhia Paulista naquela época era uma grande atração para a cidade. Quando ela veio para cá, ela desbravou, aliás, ela veio desbravando o estado todo. E ela desbravou a cidade de Bebedouro, transformando a cidade de Vila em uma cidade maior, porque com ela várias famílias vieram para cá. E aqui fixaram residência, aqui tiveram seus filhos, então a cidade foi crescendo. Era uma grande atração a Paulista. Era o centro de tudo, quase. Todos ficavam à tarde esperando o trem para ver a subida dos passageiros. À noite ou de manhã, esperando a descida dos passageiros para o trem que vinha de São Paulo, ou para pegar alguém que estivesse chegando, ou simplesmente para apreciar o movimento. Era muito interessante na época, porque era o único meio de transporte praticamente que a gente tinha. Automóveis eram poucos. Avião, então, um sonho. Ônibus não existiam, assim, de cidade para cidade. Se existiam, era muito... Aqui em Bebedouro não se tinha notícia. E o pessoal, então, dependia muito da Companhia Paulista, dos seus trens. E os seus trens eram um motivo, assim, de espanto pela disciplina de horário. Quando o trem apitava lá na curva da Vila Paulista, podia acertar o relógio por ele, porque ele estava sempre dentro do horário. E isso foi muito interessante, porque passou dos ferroviários, que também conseguiram se educar naquela disciplina da Paulista, e os ferroviários passaram para as suas famílias, e as crianças recebiam essa educação assim disciplinada. Foi muito importante para todos. A Paulista dava muitos recursos. Ela dava médicos. Ela tinha até uma cooperativa, aliás, a primeira cooperativa que houve aqui foi a da Companhia Paulista. Tanto que depois meu pai e mais outros ferroviários fundaram a Cooperativa de Consumo Popular de Bebedouro. Não era da Paulista, mas foi fundada por ferroviários. Naturalmente, disciplinados e ensinados por aquela escola que a Paulista foi. Então, era a Companhia Paulista de muito valor para a cidade, como fonte de emprego e de disciplina até. Havia também, aqui em Bebedouro, o clube da Companhia Paulista, lá na vila, com bailes, com festas, com teatros. Meu pai era o diretor artístico das peças. Ele escrevia as peças e ele mesmo dirigia com funcionários da Paulista, filhos de funcionários trabalhando nas peças. Bailes de carnaval, corso carnavalesco, desfiles, de tudo a Paulista participava. Então, ela foi assim uma atração muito grande para a cidade e uma fonte de disciplina, de educação, de progresso para Bebedouro. Meu pai, como uma criança simples, era apenas quartanista de grupo e foi praticamente um autodidata, porque ele estudou e passou de simples quartanista de grupo a preparador de candidatos a empregos na Companhia Paulista. Ele dava aulas de português e de matemática. Tudo isso que ele conseguiu pesquisando, estudando. De simples eleitor, ele passou a ser vereador por 3 legislaturas e depois assessor de 2 prefeitos. De colaborador de jornais, de revistas, ele passou a ser um escritor de obras consagradas até
por concursos literários do interior de São Paulo. E assim ele foi progredindo, tudo isso como ferroviário, sempre a par do seu trabalho na Companhia Paulista, porque de escriturário ele foi depois promovido a auxiliar administrativo. Foi também o autor do hino a Bebedouro, e isso se deve ao fato dele ter encontrado uma parceria no Rotary Club, ele era rotariano, com um outro rotariano que era o maestro Paulo Rezende Torres de Albuquerque. Os dois, um dia, se juntaram e fizeram um hino a Bebedouro, que depois foi oficializado como hino mesmo da cidade. É o Salve o Pouso Singelo dos Tropeiros, que se fez em cidades deslumbrantes, e assim começa o hino. Um pouco mais tarde, ele escreveu, entre outras várias poesias, uma poesia épica de Bebedouro, que conta a história de Bebedouro, o nascimento da cidade. Chama-se uma epopeia de amor. Entre todas essas obras, ele que sempre teve muitas amizades, ele foi escrevendo poesias de vários assuntos, inclusive as que eu vou citar, só as que dizem respeito a Bebedouro, a história de Bebedouro, aos bebedourenses, como era a perobeira do Fabiano, de uma fazenda do senhor Fabiano Zaccarelli. Ele escreveu o Coreto Velho, Fonte Sonora Luminosa, escreveu o Tamarindeiro, e foi assim cantando todos os cantinhos de Bebedouro que atraíam a sua atenção. Depois, isso tudo além de escrever poesias sobre outros variados assuntos. Depois de simples morador de Bebedouro, ele passou a recebeu o título de cidadão bebedourense. E de simples cidadão bebedourense e de simples morador de Bebedouro, e de simples trabalhador, ele passou a receber mais tarde o nome de uma escola e o nome de um museu. De modo que, a par de tudo isso que ele construiu dentro da Paulista com o seu trabalho, ele construiu também na cidade uma história e participou da história e do progresso de Bebedouro. Teve também várias participações em letras de músicas, como as músicas da Leia Pitelli de Souza Lima, depois do Dr. Pedro Pascoal. Ele fazia letras das músicas do Dr. Pedro Pascoal. Ele encontrou no maestro Pedro Pellegrino um grande parceiro, e escreveram, o seu Pedrinho, a música e ele a letra, várias composições, sendo que uma delas, Encontrei-me com Deus, foi premiada em São Paulo num concurso de músicas sacras. Mas o que deixou, talvez, bastante marcado para a cidade de Bebedouro foi, além do hino, foi a sua composição, uma epopeia de amor, que conta a história de Bebedouro, que começa: à noite dormi tem quietude profunda, sem mesmo um bulício de flores no mato, ou de qualquer bicho com fome ou com sede, buscando a lagoa de água tão clara, onde a lua altaneira se mira vaidosa, prevendo o encontro com o sol que madruga, a caminho do trono, em que exerce o reinado tão belo, tão rico, tão grande, tão nobre, no domínio invencível da Mãe Natureza. E assim seguem os versos, muitos versos,
até o final da epopeia de amor, que é salve o pouso singelo dos tropeiros, salve o povoado dos aventureiros, a vilazinha feliz dos pioneiros, a cidadezinha dos continuadores, o município dos consolidadores, a comarca de arrojados progressistas, a cidade coração dos sonhadores. Epopeia de amor, Deus te abençoe. Bebedouro, bebedouro, bebedouro. Estas e muitas outras poesias pertencem ao seu livro Alvorada e Crepúsculo, que é um livro de versos que foi editado em Bebedouro. Aliás, o primeiro livro que Bebedouro editou. Então, aqui nesta estação aqui, eu sou de Bebedouro, e quando eu trabalhei aqui já morava em Bebedouro, né? Durvalino Augusto Solzedas. E entrei na ferrovia aqui, e aqui essa plataforma aqui, todos os trens de passageiro que passavam, tinha muito movimento a estação aqui de passageiro, e o pessoal vinha fazer o fute aqui na estação aqui, quando chegavam os trens de passageiro, então eles ficavam passeando na plataforma aí, e era um movimento danado aqui. Aqui tinha um ramal que ia para Jaboticabal, tinha a São Paulo, Goiás, que era da Paulista, né, porque antes era São Paulo, Goiás, que ia até Nova Granada, e tinha aqui a bitola larga aqui, que ia para São Paulo, né. E trabalhei aqui na estação aqui, tinha muita telegrafista aqui. E a taxa, onde cobrava, passava, fazia, taxava telegrama aqui também, que era aqui nessa janelinha aqui. E ali era a bilheteria do lado. Mas e a disciplina, o trabalho era da Companhia Paulista, a disciplina era meio severa, né? Você tinha que trabalhar em cima, porque se houvesse qualquer irregularidade, qualquer coisa aí que você cometesse aqui, eles mandavam embora mesmo, né? Eu ouvi que colega meu de 20 anos aí foi dispensado porque estava alcoolizado, estava de folga, veio na estação aqui, começou a fazer passeata aí, o chefe chamou a atenção dele, ele acho que falou qualquer coisa aí, naquela época o chefe, uma penada dele, a pessoa já era dispensado. E é assim, trabalhei aí, um movimento danado. E se você viesse trabalhar, que nem eu trabalhava aí nos telégrafos, né? Se a gente teria que usar gravata. Se você não tivesse gravata, eles mandavam você ir buscar a gravata. Já aconteceu uma vez comigo isso aí. Então você tinha que trabalhar com gravata, né? Tinha que trabalhar de acordo, né? Com o que era determinado aí pela chefia. Mas eu me orgulho ter trabalhado na ferrovia, na Companhia Paulista, porque foi uma das melhores ferrovias que existia, melhor ferrovia da América do Sul. Tinha os trens de luxo, né? Que eu até às vezes eu falo, puxa vida, uma ferrovia que tinha tudo para maior progresso que tinha, porque tinha os trens de luxo, em vez deles melhorar a ferrovia, o que fizeram? Passou para o governo, a primeira coisa que foi acabar com as ferrovias, porque para eles não era interessante a ferrovia, porque quem estava lá nos governos, eles não queriam saber de ferrovia, né? Eles queriam saber de outros transportes, que era aqueles que eles tinham, né, que era os ônibus, que era transporte de rodoviário, né? Então, o que fizeram? A primeira coisa que foi, porque para o governo, ferrovia para eles não era vantagem, né?
vantagem deles é a rodovia aí, o pedágio que ele está cobrando aí. Então, isso é que eu acho que o progresso que eles achou que ia dar, que o progresso é para acabar com a ferrovia. Porque a ferrovia é um transporte mais econômico, né? Principalmente para o povo, né? Pessoal que você pegava um trem aqui, o trem de passageiro aqui que tinha. Então você, às vezes, chegava no qualquer estaçãozinha aí, ali eles faziam despacho, fazia tudo, né? Então, para o pessoal que era do sítio, situante, a ferrovia era melhor para eles. Que era facilitava, né? Favorecia. Ele escolhia lá as plantinhas dele, tinha as criações deles, transportava pela ferrovia. E toda a estação aceitava, né? Agora, eles estão lá para eles pegar as coisas dele lá, trazer do sítio lá, precisa pegar uma condução, né? Uma condução aí e trazer. Porque agora nem eles, para eles ir no sítio até é difícil, né? Porque eles têm que pegar a rodovia aí. E para eles pegar a rodovia aí, às vezes torna-se até mais difícil para eles, né? E é isso aí, né? Tem mais alguma coisa aí, mas daqui eu fui para a Alta Paulista, né? Tive uns 25 anos para a Alta Paulista, tive Flórida Paulista, Lucélia, Dois Córregos, Esmeralda, Torrinha. Quer dizer, eu andei aquela Alta Paulista toda lá, né? E aí foi quando eu vim aposentar em Flórida Paulista, que eu estava em Lucélia, de Lucélia eu vim para Esmeralda, de Esmeralda fui para Dois Córregos para Torrinha, depois que eu estava quase no fim para aposentar, aí me jogaram lá para Flórida Paulista, voltei lá para Alta Paulista. E é isso aí, né? A vida da gente era andar de um lado para o outro, né? Tinha que cumprir as ordens, né? Porque a gente não podia ficar parado, né? Para poder conseguir alguma coisa, tinha que sacrificar também um pouco. E é isso aí. No fim, causou problemas, que eu estava numa estação com um chefe de terceira, eles mandaram um da Sorocabana lá, que não era nem a estação, não competia ele, porque a estação era terceira, ele estava numa estação de quarta classe. Então, como ele foi, era da Sorocabana, ele foi na diretoria, e lá, como sendo da Sorocabana, ele ajeitou. Então, ele foi de Torrinha, que ele estava, foi para Dois Córregos, e eu estava como chefe de estação naquela ocasião lá, né? Era chefe de estação. Então, como apareceu dois chefes de estação, quer dizer, ele era de quarta, recebia uma diferença de classe, de terceira, né? E eu, que já estava como terceira, continuei ali, só que aí eles foram ver que tinha dois chefes. Então, eles acharam que eu deveria ter comunicado a eles. Aí eu fiz uma carta que eu já, no tempo da Companhia Paulista, eu era chefe, né? O que foi modificado para agente, e que eu estava prejudicado. E eu, depois do tempo da FEPASA, eu recebi, nos meus vencimentos, no meu lerito, já estava como chefe terceira. E na minha identidade, né, estava chefe de terceira também. Aí causou uma confusão danada, porque eles fizeram as coisas lá e nem sabia, né? E é o que ocorreu comigo, quer dizer, que aí a administração de Bauru disse que achava, eu tinha comunicado. Agora, eles mesmos de Bauru, a chefia lá, eles deram razão para mim, entendeu? Que eu, se eu entrasse na justiça, eu ganharia a causa, porque eu tinha todos os direitos,
Eu não pode, você está num cargo de chefe, a não ser que você faça alguma coisa aí errada, né? E vir para a gente, e eles promoveram o pessoal da Sorocabana de agente para chefe, tomando as vagas da estação que estava vaga, e nós, antes chefe da Paulista, ficamos como auxiliar, e depois, como agente ficou como auxiliar. Desse auxiliar depois ficou como se fosse praticante, quer dizer que eu estava regredindo na carreira. Em vez de eu ir para frente, eu estava regredindo. Então, muitas injustiças houve, né? Quando passou para a FEPASA. Porque sempre tinha os apadrinhados lá deles, né? Então eles iam lá, arrumavam. Ia com eles lá, arrumavam tudo o que queriam. Era da Sorocabana. A Sorocabana, o pessoal da Sorocabana, principalmente a administração, não gostava do pessoal da Paulista. Eles não gostavam mesmo. Então, o que eles fizeram? Eles procuraram só prejudicar o pessoal da Paulista. E é o que aconteceu. Tive dificuldade na atual, tive minha esposa, até perdi minha esposa, com problema de coração, foi operada em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, depois teve que voltar. Eu trabalhava em Esmeralda, numa estação sem recurso, e trabalhei ali 10 anos, quase 10 anos naquela estação, e não conseguia sair daquela estação, porque era uma estação intermediária, uma estação de mato, que eles chamavam. Ninguém queria ir para aquela estação lá, então quem estava lá tinha que aguentar. Trabalhava 12 horas e ganhava 8. Substituto ia lá na estação, que o regime dele era 8 horas, ele ganhava 4 horas de sobretempo por dia, apontava almoço, janta, apontava café da manhã e o pernoite, e dormia na estação. Quer dizer, que você vê quantas injustiças que havia depois da FEPASA, né? Que passou para a FEPASA. E essas coisas aqui, eu me orgulho em ter entrado no tempo da Companhia Paulista. Me orgulho mesmo, me orgulho de ser ferroviário, porque o regime era, como diz assim, se a pessoa, o empregado fosse disciplinado, e eles davam todo o valor para o pessoal. Agora, quando a pessoa também não pisava na bola, eles também já cortavam ele, né? Eles não iam para frente, não. Mas eu tive muitos amigos, não tive inimizade com ninguém, tratei tudo com respeito, eu atendi o público muito bem. Eu saía da minha casa para ir na estação, às vezes fora de hora, fazer entrega de mercadoria, essas coisas, abrir estação para entregar. Eu cheguei a levantar de noite, porque tinha aquele tempo que você fazia pedido de cabine, leito, essas coisas, e tinha o dia certo, que você teria que fazer o pedido com antecedência, né? Então, ela abria tantos dias de antecedência. Só que logo que chegava a 0 hora, né, à meia-noite, você tinha que fazer o pedido logo, porque era muito pedido, né? Então, às vezes, lá em Flórida do Paulista, eu fiz isso aí. A pessoa veio lá para pedir o leite e tinha aqui o tempo, né? Aí falou, olha, você vem aqui à noite, que à meia-noite, né? Ele abre para fazer o pedido, né? Era para telegrama, era para Bauru. Eu de noite, à meia-noite, eu saía da minha casa, eu ia lá e atendia o povo lá. Eu fiz muito favor para também tinha uma coisa, todos eles gostavam de mim, né? Porque eu sempre atendi bem o público. E também tinha respeito, né? Eu sempre respeitei o público. E também fui respeitado, né? Porque o respeito está acima de tudo, né? Eu convivia com aquele pessoal lá do sítio. Eu ia na casa deles, morava naquelas colônias lá, tinha amizade com eles, né? E era assim a minha vida. Foi assim. E até hoje aqui, aposentei, mas não parei, estou
fazendo uma coisa ou outra. Meu nome é Antônio Aparecido Rosa, estou com 69 anos. Trabalhei na linha, quando entrei na linha, eu trabalhava aqui em Bebedouro, aí depois, por conta do empreiteiro João Chiarelli, aí deu uns pouco, em 63 eu fui para São Paulo fazer exame, fiz estágio lá, passei para trabalhador de linha, era ajudante geral. Aí depois eu já substituía cargo já no empreiteiro, eu dava a ordem para trabalhador que era da ferrovia, e eu era mais novo, sabia ler e escrever, e fazer os pontos, diária, tudo certinho. Aí passei para a estrada mesmo, efetivo, mandaram eu lá para o ramal de Morro Agudo, o trem saía de Passagem, ia até Morro Agudo, aí vinha para Cândida, Geórgia, era onde eu comecei a morar. Morei em Geórgia 8 meses. Aí veio ordem do lado do Natel, que era o governo naquela época, para arrancar os ramal. Aí arrancou todos os ramal. Quando vim o trem carregado, passou em frente de casa, já carregou minha mudança, já vim embora para Bebedouro. Aí pensei que eu ia ficar em Bebedouro, mandaram lá para Mandemo. É uma turma que tem logo aí uns 13 quilômetros. Aí fiquei lá mais um ano. Substituía também, dava férias para o feitor. Aí depois vim para Bebedouro, novamente, mudei para cá. Aí começou a arrancar os ramal daqui que ia para Nova Granada, Goiás, para Jabuticabal também arrancou tudo. Aí se ficou só a via férrea da larga, porque outros ramal era tudo da estreita, bitola de 1 metro. Aí eu fiz exame lá em São Paulo, foi um exame muito difícil, tinha 112 candidatos, e na hora eu fazia o exame era matemática, era problema, quando você ganhava, você tinha tanto no bolso, você gastou tanto quanto você ficava, eu tirava as provas dos 9 para ver se estava certo, né? Aí a examinalista, a professora, foi lá, me tirou, falou que eu estava copiando. Falei, não, você não estou copiando, não. Eu só estou fazendo a prova dos 9. Aí aconteceu que ela tomou meu exame, fiquei sozinho na sala esperando, né, que ia acontecer. Foi todo mundo embora, já tudo acabou, eu fiquei lá esperando. Aí eu peguei, vim embora. Aí cheguei aqui em Bebedouro, aliás, eu fiquei lá na sala, a professora pegou e falou assim, você está esperando, você não vai embora não? Eu falei, não, preciso conversar com a senhora. Falei, por que só pegou meu exame? Ah, mas você está copiando. Eu falei, não está copiando, fazendo a prova dos 9. Eu falei, você sabe o que você fez comigo? Você tirou o pão da boca dos meus 2 filhos que eu tenho em casa. Aí ela, parece que Deus entrou no coração dela, foi lá e pegou meus exames. Coisa que eu não sabia, ela fazia para mim. Fez tudo para mim, bem dizer, porque eu já não tinha mais força para fazer. A gente fica nervoso, você não tem mais força. Aí, dali a pouco, eu vim embora, né? Eu estava até trabalhando ali em cima, perto da Prada. Aí meu chefe, o engenheiro, que era da linha, chegou e falou assim, ô Rosa, você pode escolher uma turma de Barretos para lá, que você vai ser feitor lá. Eu falei, mas eu passei lá? Eu falei, você passou no exame. Ele falou, você passou em primeiro lugar. Eu falei, graças a Deus. Aí ele pegou, pedi. Aí falou, não, você aceitou todo lugar que você queria, ou se você fosse... Eu falei, você é bem da ferrovia e vou em qualquer lugar. Aí ele pegou eu bem e falou assim, pede a turma especial aqui de Bebedouro. Eu já tinha minha casa que eu morava nela, já, aqui em Bebedouro. Eu fiz com o meu próprio suor, eu reboquei eu sozinho mesmo, ela por dentro e por fora. Aí peguei e fiquei aqui mesmo, graças a Deus. Eu tratava bem a turma me tratava.
Aí meu chefe falava para mim, o Rosa é bom porque ele não traz problema do trecho do jeito nenhum. O que ele tem que fazer, ele resolve lá com vocês. Aqui ele nunca mandou um empregado embora por causa dele. Aí fiquei até contente, falei, graças a Deus que eu nunca trouxe nada do que aconteceu no trecho para vocês. Aí um dia o engenheiro falou para mim, ô Rosa, agora vai passar uns trem aí de carga, vai com 50 vagão, 4 locomotivas puxando. Falei, doutor, esse trecho não tem capacidade para essas toneladas. Falei, por quê? Porque esse trem, do jeito que ele vai, os trilhos vai junto com eles. Porque o material é leve e o trem é muito pesado. E de lá para cá vai ser a mesma coisa. Aí, dali uns tempos, começou a cair trem pro trecho aí, cair não sei para onde. Aí eu falei, não falei para vocês? Porque antigamente o trem era puxado com 10 vagões, só uma locomotiva. Por que faz 4 locomotivas com 50 vagões? O trem no trecho não tem, começou a abrir linha, abrir curva. Aí era um tal de trocar tala que não quebrava a tala direto. E o trecho está cheio de emenda, trio quebrando, o peso era muito. Aí ficou desse jeito, começou a cair trem, chegou nem no fim que está agora. O trecho não tem capacidade de transporte ferroviário, carga pesada. Pode passar aí um trem com dois vagões, mas não pode. Uma máquina com 2 vagões não pode, porque trem tem lugar que está faltando 3, 4 dormentos, não tem segurança. As curvas estão tudo bem equipadas. Quando nós estávamos no trecho, nós trocávamos dormento de aço e as curvas foi bem equipadas. Mas as retas, está algo a desejar. Mas graças a Deus, parece que vai voltar de novo. Eu creio que sim, mas precisa dar uma arrumadinha no trecho, rapidinho, porque as firmas vão tomar prejuízo com isso. Tanto a ferrovia como as firmas. Tem que pôr gente para trabalhar, o trecho está necessitado. Antigamente, quando eu entrei, cada turma tinha 6, 7 trabalhadores. Tinha a turma especial da cidade, que corria o trecho ao sábado, domingo, não tinha dia da semana. E hoje, ficou tudo abandonado, então está aí. Aqui em Bebedouro tem uma parte ali que desce uma água da cidade, ali tem 2 linhas lá, está desativada. Uma base de 10, 12 metros cada lado aí. Então é isso que eu tenho a falar. Graças a Deus aposentei em 91. Quando aposentei ganhava bem, mas já estou sendo prejudicado. Hoje eu vinha estar ganhando uns 5, 6 salários mínimo. Hoje eu estou ganhando só, não chega a 3, mas está dando para viver. Eu aposentei, minha esposa entrou servente no estado, na escola. Quer dizer que dei uma casinha a cada filho, tem a minha e os meus netos também. Agora tem a Granol que está precisando de vagão, precisando de carga, descarga, carregamento de soja, de adubo para Santos, adubo para dar pagado. Então está necessitado, porque a ferrovia é o maior transporte que existe no mundo. Só que no Brasil não dá valor, mas em outros países, no Japão, na China, nos Estados Unidos, na França, em Roma, a ferrovia tem valor em primeiro lugar. Trem correndo 400 por hora. E aqui no Brasil, se correr, aqui mesmo onde eu estou, se correr 10 por hora, cai. E é isso que eu tenho de falar. Eu, graças a Deus, aposentei. Estou bem de saúde, mas realmente, quando eu trabalhava, a saúde era outra. Carregava um dormento nas costas para trocar de um lugar para outro. Hoje não tem mais condição disso aí, porque a gente já pega a idade. Mas andava 20 km por dia. Cada dia da minha ronda andava 20 km. Corria em cima da linha, olhava os trechos, as curvas, os rios.
as paisagens de água, outras coisas, passagem de água, tudo isso aí. O nosso caos era vigiar. Não tinha, era todo dia na semana, às vezes tinha o plantão da gente no domingo, a gente tinha uma folga. Se trabalhar 7 quilômetros retirado, tinha direito a uma diária. Se passava da hora, tinha direito da janta. Eu sei que no fim das contas dava 2 salários. Mas hoje está meio difícil, tudo tá, mas eu creio em Deus que vai voltar a ferrovia. Se Deus quiser, se voltar, vai ser um meio de transporte. Não sei se vai voltar passageiro, mas os cargas vai voltar. É isso que eu tenho que falar. Deus que ajude a todos, que dar-se um bom dia. Meu nome é Geraldo Pereira da Silva. Entrei na ferrovia 17 de setembro de 1956. Eu, graças a Deus, eu tive sorte, porque foi uma repartição que eu me dei muito bem. E quando a gente iniciava lá, o sistema de trabalho era: a pessoa que iniciava, ele fazia a função de servente. O servente é aquela pessoa que fica carregando mercadoria, abastecendo os vagões, porque era uma composição que tinha assim, dormitório, refeitório, escritório, tinha o vagão, que tinha as prateleiras e os caixão, porque naquela época vinha assim, arroz, saco de 60 quilos, açúcar, saco de 60 quilos, milho, 60 quilos, e diversas outras mercadorias com esse peso de 60 quilos. E a gente fazia um trabalho de 8 horas, a não ser o dia que precisava fazer sobre tempo e a gente fazia. Agora, o que me marcou na minha passagem no trabalho é que nós tivemos um gerente por nome de Eli Mota, que graças a Deus ele teve uma iniciativa de exercitar a equipe para, a hora que fosse necessário, a gente poder fazer o trabalho, que era o trabalho de escrita. Porque quando algum funcionário ficava doente, eles tinham um problema com a mão de obra. Aí ele começou a pagar sobre tempo para nós e exercitar a gente para fazer aquela escrita. E a gente foi exercitando. E com isto, eu tive uma ajuda abençoada, porque eu aposentei escriturário. Isso me favoreceu muito. Entende? E eu aposentei no dia 17 de janeiro de 1984. E eu estou orgulhoso de mim, porque, graças a Deus, eu trabalhei onde eu queria, trabalhei com o coração, foi uma firma abençoada, recebo o meu salário normal, que eu estou orgulhoso com o que eu ganho, nada tenho a reclamar, e só valorizar a firma. E uma coisa que eu quero deixar ciente, que, se Deus quiser, no próximo domingo, dia 7 de fevereiro de 2010, se Deus quiser, eu completo 74 anos de idade. E um particular meu, de 61 anos, dançando forró, que aconselho a qualquer pessoa, quem quiser ter saúde, parta para o forró, que você não envelhece nunca. Muito obrigado pela atenção e fiquei muito orgulhoso de ter participado. Meu nome é Humberto José da Silva, eu tenho 55 anos de idade, sou aposentado pela ferrovia e o meu RI foi 00-20443 e eu, passando por aqui, né, para fazer uma doação para o museu aqui. E então eu vou contar um relato que aconteceu, que me marcou mais nesses 25 anos aí que eu trabalhei pela empresa.
a filha de um companheiro nosso, falecido já, o Nogueira. Ela foi atravessar debaixo dos vagões e a composição começou a se movimentar sentido Araraquara. E o que nós podemos fazer, começamos a gritar com ela, chegamos perto da linha onde a composição estava saindo, né, sentido Araraquara, novamente, dizendo, e a gente ficou conversando com ela até os 82 vagões acabar de passar, né, que ela se encontrava debaixo, né, e não teve como ela acabar de atravessar. Então, o que me marcou mais, e vários acidentes aí que aconteceu em Colina, né, em Araraquara, trabalhei em Araraquara também nas máquinas elétricas. Então, para mim foi muito gratificante ser um funcionário, né, da Fepasa, né, e hoje aqui, pego de surpresa, né, e estou feliz aqui por poder falar alguma coisa. Estou triste, né, por ter acabado, né, não acabado, o pessoal que comprou aqui a Fepasa, eles só querem usar a ferrovia, né, a fileira para que, né, assim denominado o nome, e então eu estou muito feliz, assim, em saber que parece que as pessoas estão cogitando, né, que vai haver a volta da ferrovia novamente. Então, aqui eu deixo o meu abraço a todos, né, ferroviários e todas as pessoas, que aqui é uma história, um relato, né, um relato assim, não foi improvisado, né, foi assim, de repente, mas vocês podem acreditar que muitos ferroviários vão passar por aqui e tem outras histórias bem melhor do que a minha, né? Gostaria de agradecer imensamente aos ferroviários bebedouros, remanescentes da história da ferrovia, por terem atendido a esse convite da Coordenadoria de Cultura, em nome da Prefeitura Municipal, do prefeito Italiano, em nosso nome da Coordenadoria de Cultura, que idealizamos a gravação desse projeto chamado Memória sob Trilhos. Muito da memória ferroviária existe através de preservação de patrimônio de prédios, né? Muito da memória existe através da fundação do Museu do Ferroviário, que foi uma obra muito importante também, realizada há 5 anos. Então, existe a memória através do patrimônio arquitetônico, dos prédios, das máquinas, dos trens, dos objetos que foram usados. E eu tive a intenção de, com esse projeto chamado Memória sob Trilhos, fazer a gravação da memória de quem realmente construiu a história da ferrovia, a história do município, que foram os ferroviários que aqui trabalharam, na superintendência, na gare da estação, nos trilhos, nos vagões, nas máquinas locomotivas. Então, quem fez a verdadeira história foram os ferroviários. Eles construíram a história através das máquinas, dos vagões, das locomotivas, dos prédios e dos aparelhos. Mas cada um deu um pouco da sua vida para fazer essa história. E Bebedouro se teve, por um lado, a sua origem através das águas que foram nessa baixada, inclusive, através da água que trazia as pessoas a virem beber água com seus animais e as tropas. Esse aí foi o primeiro polo de formação da cidade. Mas o grande polo desencadeador do progresso da cidade, do crescimento, trazendo pessoas, trazendo máquinas, trazendo os alimentos, tudo para Bebedouro, foi através da ferrovia, que em Bebedouro está há mais de 100 anos. Hoje desativada, infelizmente, mas essa memória é mantida. E por isso foi muito importante a gravação desse documentário, onde gravamos em torno de 70, 80 depoimentos, e inclusive o que mostra esse projeto, esses depoimentos, esse documentário será incorporado ao acervo do Museu do Ferroviário Oswaldo Schiavon, será incorporado ao acervo do Museu Histórico de Bebedouro e fará, a partir desse momento,
parte da nossa história e será também levado ao sindicato, à sede do Sindicato dos Ferroviários, para que eles possam reproduzir essas declarações, esses depoimentos. Então é muito importante termos essa história guardada e mantida para a posteridade como uma futura fonte de pesquisa. Inclusive lembrando que de um ano para cá, quando começamos essas gravações desse documentário, em torno de 5 ferroviários já partiram, já se foram dessa vida. Então mostra que nós estamos gravando o final de uma era, o final de um ciclo. Realmente é um documentário de muita qualidade e de muito poder de agregação e de manutenção da memória da ferrovia. A todos os ferroviários, obrigado pelos depoimentos e pelas suas histórias de vida.